Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, ao PodFlash, podcast que vai acelerar seus resultados na fotografia. Eu sou o Rodrigo Passarelli e hoje a gente vai conversar com o Nico. Tudo bem, cara? Salve, tudo certo, cara. Cara, muito legal ver. A câmera aberta já tá transmitindo aqui? Já. Olha que legal que a gente tem aqui na mesa aqui hoje. A gente vai conversar sobre alguns assuntos diferentes hoje na fotografia, mas, como eu sempre falo, assuntos que estão na atmosfera da nossa profissão. Seja você fotógrafo, seja você videomaker, editor, seja você retoquista, seja você alguém que trabalha na atmosfera da fotografia, você vai entender por que esse podcast é tão importante também. Mas antes da gente começar, eu preciso falar aqui dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? O primeiro deles é, obviamente, a comunidade Agenda Milionária, que é o único e maior lugar para você aprender sobre marketing, vendas e gestão na fotografia. Lá você vai aprender 9 competências fundamentais para você poder se desenvolver profissionalmente. Público-alvo, persona, precificação, estratégia de divulgação, gestão, que é muito importante, e outras coisas também que estão aí orbitando o seu negócio de fotografia, tá? O segundo patrocinador é também a Album, que é a maior plataforma de soluções para fotógrafos. Eles são uma startup voltada aí para soluções de gestão para fotógrafos, então seja vendas, seja CRM, seja diagramação de álbum e muitas outras coisas. Eles estão em mais de 40 países e tem aí mais de 145 mil usuários na plataforma. Cara, recomendo demais que você tenha aí o seu cadastro na Album para você poder não só, obviamente, melhorar os processos da sua empresa de fotografia, de videomaker, seja lá o que for, mas também você, cara, uma coisa que eu sempre falo, gestão, você precisa sempre de processos e pessoas. Mas hoje a gente tem ferramentas. E as ferramentas, elas ajudam demais você a melhorar seus processos, tornando a sua empresa mais eficiente, tá bom? E o nosso terceiro patrocinador é o amigo Lucas Lapa, o cara aí que entrega o material de fotografia mais rápido do Brasil, tá? Você vai encontrar lente, você vai encontrar câmera, iluminação, tudo aí relacionado a equipamento de fotografia, tá? O Lucas, ele consegue entregar muito rápido, entrega com segurança e entrega com um bom preço para você também, tá bom? Vamos começar o nosso papo aqui, que hoje vai ser bem interessante. E aí, cara, muito obrigado por vir. Valeu, mais uma vez agradeço, aí. cara. Legal demais você. Cara, você é o convidado que tem um negócio mais diferente, vamos dizer assim, voltado à fotografia. Você é fotógrafo, por acaso, ou não? Cara, sou fotógrafo, entre algumas outras coisas, né? Tipo músico, maker e quase arquiteto, também sou fotógrafo. Faz tudo, né? É. Você fez faculdade de arquitetura? Fiz. Na verdade, a marca nasceu dentro da faculdade de arquitetura. Legal, A gente pode dizer que a Craftsman é uma marca criada em laboratório, vamos dizer assim. Legal. Porque eu tava lá na faculdade de arquitetura, eu sempre fui muito inquieto, até na época da faculdade, e eu queria me meter com coisas que a gente pudesse criar de fato, né? Então lá, já na faculdade eu conheci o Lamo, que era um laboratório de modelos da faculdade de arquitetura, e lá a gente criava de tudo, cara. Tipo, essa coisa de metaverso que estão falando hoje, a gente já tava lá ensaiando lá em 2014, 15, sabe? Então era um espaço muito criativo, muito, assim, muito fértil, tá ligado? Pra tu criar coisas. E foi onde a marca nasceu. Como eu já era fotógrafo, eu queria criar coisas diferentes, eu queria ter acessórios bacanas, não achava no mercado nacional, então eu falei, cara, por que não criar, né? Legal, legal. Então comecei lá dentro a desenhar, usando a estrutura do laboratório. Isso, até uma curiosidade, quase que a marca se chamou Clandestino, porque a gente usava lá o laboratório escondido depois do horário, assim, para poder desenhar e cortar as peças a laser, né? Na época era o único lugar que eu tinha acesso a máquinas desse tipo. Então foi lá que nasceu a Craftsman nos primeiros modelos. Legal. Então a gente desenhava, cortava laser lá. A gente não, nessa época era só eu mesmo. Ah, você sozinho, fazia tudo? Sozinho. Fazia a marca, fazia o logo, fazia a comunicação, fazia tudo. Tudo. Do logo, comunicação, post no Instagram, Legal. Enfim. Naquela época ainda usava o Facebook pra caramba, então era sozinho ali naquela época e de dia fazia propaganda, de noite fazia o produto, Legal. Né? Basicamente. E você tirava tempo pra estudar, viver como? Então, foi por isso que eu larguei a faculdade. Não, a gente tentava equilibrar, né, cara? No meio da balança ali, tipo, eu vou contar aqui um segredo pra vocês. Tinha muitas vezes que eu virava à noite nesse laboratório, tipo, não ia pra casa e dormia no laboratório. Deixa eu contar um segredo pras pessoas, então. Empreendedor faz isso, assim, normalmente, tá? Quem dorme aí tá no lucro, cara. Cara, olha o insight já. Ó. Quem dorme tá no lucro, essa é muito boa. Mas importante também manter a saúde. Cara, já tem algumas perguntas em relação a isso daí. Vamos falar de saúde, vamos falar sobre a sua marca, obviamente. Vamos falar também sobre empreender, né, na fotografia. Você falou lá que estava na fotografia, que você
trabalhava com fotografia, mas você vivia de fotografia? Como é que você se sustentava naquela época da faculdade ali? Sim, eu me sustentava com fotografia. Já estava começando a fotografar casamento. Legal. Era minha pira na época, assim, ensaio e casamento. Já pegava alguns, né, tipo, alguns eventos e tal. E era o que me sustentava naquela época, tipo, que me dava grana pra comprar meus equipamentos e tudo mais. Isso em que ano? Cara, a gente tá falando aí de 2015. Legal. 15, 16, se não me falha a memória. 15, 16. Eu sempre estava ali na fotografia, então eu arrumava algum jeito de enfiar a fotografia nos lugares. Por exemplo, estava na faculdade de arquitetura, conheci o Lamo. O que me destacava no Lamo, o que eu poderia ter de diferente ali no laboratório? A fotografia. Então eu entrei e montei uma equipe de documentação dentro do laboratório, que até então não existia. Eu cheguei pro nosso coordenador e falei, cara, eu acho que a gente está fazendo muita coisa bacana aqui, muita coisa grande, e está faltando documentação. Eu posso ajudar nisso. E foi como eu consegui entrar ali. Né? Tipo, e o Lama é assim, sabe aqueles laboratórios que você vê em filme que tem uns caras muito nerds, assim, que fazem coisas muito incríveis? Era assim. E era a minha chance de vivenciar aquilo ali. Então, enfiei a fotografia ali, montei a equipe, de certa forma chefiava a galera ali para poder fazer a documentação. E aí, cara, tem foto nossa, assim, nas principais revistas de arquitetura, assim, da época. Legal. Pega a U, né, que é Arquitetura e Urbanismo, uma das principais revistas, teve workshop nosso lá, documentado por mim e tal. Então, assim, eu ia arrumando formas de colocar a fotografia no meu dia a dia, né? Tipo, tanto na faculdade, tirando foto de maquete e tudo mais, eu ia enfiando ali de alguma forma. Maneiro. E tentando equilibrar, né? A gente sabe que casamento, nessa época, quando eu tava começando os casamentos diurnos, era muita coisa de noite. Por mais que eu gostasse mais de fazer os diurnos, ainda tinha muito evento à noite. Então, eu era aquele cara que, tipo, chegava na faculdade virado, dormia na aula, porque tentava equilibrar de alguma forma ali a minha carreira até então, né? Tipo, ainda muito iniciante, com a vida acadêmica. Legal. Até que chegou em um ponto que eu falei, cara, não tá dando, vou tocar a marca, vou tocar minha fotografia e vou trancar aqui a faculdade. Legal. Eu tenho algumas perguntas relacionadas à gestão. Que é o seguinte, a gente sabe que quando a gente vai construir alguma marca, ela demora ali até o primeiro payback dela, né? Sim. Ela tem ali você vai trabalhar, e aí você vai ver assim, nossa, eu não tô conseguindo respirar. E aí cai o primeiro dinheiro, que é realmente um dinheiro que provém da marca. Sim. Quando que aconteceu isso na sua jornada? Depois de quanto tempo que você criou a marca, você estava lá no laboratório, você falou assim, pô, agora vai vir o primeiro dinheiro da marca? Cara, é muito bom tu perguntar isso, porque, assim, queria deixar claro aqui que a Bia, até então, nunca teve nenhum investidor. Legal. Meus pais, o apoio que eles me deram foi, assim, suporte emocional, porque até então também não conseguiriam me dar esse apoio financeiro, né, pra marca. E assim, meus irmãos que me emprestavam alguma grana na época pra eu comprar matéria-prima, tipo cartão de crédito, aquela coisa toda. Então, é uma história muito boa, porque a marca começou com uma espécie de crowdfunding presencial. Como é que foi isso? Tava lá na faculdade, desenhei esse modelo aqui, que é a Roadster, foi o primeiro modelo. Uhum. Quando a marca começou a ganhar alguma pequena notoriedade no Facebook e tal, a gente foi convidado para participar de um evento para fotógrafos, né, que era a Conferência Lampião, lá atrás. Esse evento ia reunir mais ou menos 600, 700 fotógrafos lá em Campos, interior do Rio. E eu vi aquilo ali como uma oportunidade de lançar a marca para o grande público e sair ali do digital, né? Do Facebook só e tal. E ter uma presença física para a galera lembrar da gente. Só que eu não tinha grana, nem equipe, nem produção, nem nada para criar as peças, né? Então o que eu fiz? Desenhei, costurei eu mesmo um primeiro protótipo. Cortei vários pedacinhos de lona, vários pedacinhos de couro. Fui para a Conferência Lampião com esse modelo e essas amostras, e a galera chegava no stand e eu falava, ó, lançamento exclusivo, essa aqui vai ser a melhor mochila nacional para fotografia, que sai internacional, você pode ter certeza disso, e você está tendo a oportunidade aqui de comprar essa mochila com preço abaixo do que ela vai ser lançada, porque a gente está no pré-lançamento. Legal. Qual vantagem você vai ter? Primeiro, o preço, obviamente. Segundo, você vai poder montar a sua mochila do jeito que você quiser. Tá aqui as opções de lona, tá aqui as opções de couro, você vai selecionar aqui e vai montar, lealtar ela da melhor forma que você achar ali. Cara, o que eu achei que ia ser super improvisado e ia dar mega errado, tipo, deu muito certo. Muito certo. A gente vendeu 50 mochilas na feira. Naquele dia? Naquele dia. Caraca. Em um dia de feira a gente vendeu 50 mochilas. E eu voltei pra casa com o capital inicial da empresa e com uma puta de uma dor de cabeça. Porque eu tinha que entregar 50 mochilas pra entregar e não tinha sequer um costureiro. Tá ligado? Então eu voltei e eu falei, caraca, pô, muito top, né? Irado e tal, pô, deu muito certo. Mas peraí, como é que eu vou produzir isso aqui? Entendi. E aí que bate o desespero, né? E aí eu fui
cara, não, vou precisar de alguém, vou precisar montar equipe, porque 50 mochilas não é pouca coisa. Né? Então, a gente também tem que encarar a coisa com uma seriedade. Claro que lá atrás eu avisei pra galera que ia demorar 15 dias. Tá. Claro também que eu não consegui entregar em 15 dias. Mas, assim, a gente sempre lidou dessa forma muito transparente, muito direta com os clientes. Então, quando eu vi que ia atrasar, eu cheguei pra galera e avisei que ia atrasar e tal. Tinha uma comunicação muito aberta. Legal. Eu acho que foi o que diferenciou a gente já de início. Tipo, a galera sentia muito parte do processo, por ter escolhido ali, por ter montado. E por estar participando, inclusive, da construção da empresa. Tá. Que eu chegava e avisava meu, cara, ó, não consegui gente pra produzir, mas tá rolando, vai sair. E aí, cara, depois eu falei, putz, como é que eu vou fazer? Corri lá pro Facebook, grupo, procurando costureiro, não achava. A gente tá no Rio de Janeiro, né, mano? Então, tipo, péssima cidade pra se trabalhar com couro, péssima cidade pra trabalhar com confecção, tipo, não tem mais nada aqui de couro e tal. Mas eu descobri uma pérola, assim, que era um grupo no WhatsApp, onde tem todos os costureiros e pessoas que trabalham com couro do Rio de Janeiro, assim. Legal. Eu entrei nesse grupo e coloquei lá, cara, preciso de um costureiro urgente, tal, tal, tal. Não tinha nenhuma ideia de como funcionava uma fábrica de mochila, sabe? Era muito, assim, muito... Vamos ver no que dá, né? Tipo, vamos testando, tentativa e erro, testa rápido, corrige rápido, acerta rápido. E aí nessa apareceu um cara, que era o Paulinho, o primeiro costureiro da empresa, cara. O cara tinha, na época, ele já tinha 60 e poucos anos, tá ligado? Tinha acabado de se aposentar. Aposentar não, ele tinha, na verdade, saído de uma puta de uma fábrica, assim, de bolsa feminina, aqui no Rio. Marca de renome, grife e tal. Eu falei, pô, esse cara é bom. Só que ele era muito mais velho do que eu. E como até então era só eu e ele na fábrica, eu falei, cara, vai ser um clima terrível aqui, né? Imagina o cara muito mais velho que eu e tal. Mas vamos lá, preciso do cara. Marquei a entrevista no meu escritório, né, e tal, que na verdade era a garagem da minha casa. E assim, no meio dos carros e tal, a gente arrumou um espaço lá pra botar uma máquina de costura, que era até então onde eu costurava. E aí, porra, eu preocupadíssimo com essa vibe de tipo, pô, o cara é muito velho e tal, vai chegar aqui, vai ser horrível. E aí quando toca a companhia, eu abro, cara, tava lá o Paulinho. Um cara que tu olhava, tu não dava 50 anos pro cara. Com óculos de surfista, assim, com uma blusa do Iron Maiden, tá ligado? Falei, ei, você que é o Nicolas, você quer? Vamos trabalhar? Tal. E, porra, o cara entra na fábrica, assim, a gente já começa a ver o que a gente precisava, porque ele tinha um puta de um know-how. O cara trabalhou a vida toda com isso, numa das melhores fábricas do Brasil, assim. Então ele tinha um puta know-how. E aí ele foi me dizendo, né, tipo, essa tua máquina de costura é uma merda, vamos trocar, vamos vender. Tu precisa dessa máquina, tu precisa desse profissional, mas vamos devagarzinho que a gente vai conseguir entregar essas mochilas. Legal. E foi aí que começou a coisa, cara. Então... Você e mais um na garagem de casa. Eu e mais um. Então a gente dividiu, né, como ele costurava muito melhor que eu comecei a cortar as peças e montava. Tipo, eu era assistente dele, basicamente. Então, tipo, eu cortava as peças, passava cola, montava, jogava pra ele costurava e fechava as mochilas. E foi assim que a gente conseguiu entregar as 50 mochilas. Isso entregou em quanto tempo? 2 meses? Cara, não, deu 1 mês e meio, mais ou menos. Não chegou nem a 2. Foi rápido, né? Foi. Tipo, digamos que a primeira leva saiu quase dentro dos 15 dias, assim. Total. Se a gente parar pra pensar, né? Entre a concepção do produto e a produção dele, a gente tem um tempo até que rápido, né? Porque eu falo para as pessoas assim, quando as pessoas compram fotografia, elas compram ideia ainda. Elas não compram fotografia pronta porque ela não existe, né? A fotografia tá dentro da cabeça. E todo e qualquer produto, a gente consegue vender a ideia antes de fazer a concepção dele. E é até mais barato fazer dessa forma. Imagina você ter que produzir 50 mochilas, chegar lá e não vender, né? Ainda bem que você vendeu a sua ideia de mochila, né? Você produziu ali os seus protótipos anteriores e vendeu para as pessoas. E aqui já está um grande... Acho que até um ensinamento para a galera poder perceber que a ideia que ela tem, às vezes é uma ideia muito boa. Só que às vezes ela não consegue se sustentar emocionalmente para poder se manter naquela ideia. Eu falo muito sobre frequência de realização, né? Que até arrepio de lembrar aqui. Porque assim, às vezes você fala assim, cara, eu tenho essa ideia aqui, que essa ideia é sensacional. Beleza. Passa 2, 3 dias, aquela ideia adormece em você e você simplesmente não executa. E aí vem alguém com uma ideia muito parecida em algum outro lugar do Brasil ou do mundo e executa aquela ideia e aquela ideia é realizada. Mas qual foi a diferença entre aquela pessoa que teve a ideia e não realizou e aquela pessoa que realizou? Obviamente, ela ter realizado, né? Mas muito da vontade dela ali de fazer aquele processo, passar pelo processo, mas também de ela ter um emocional não estabilizado, obviamente, né? Mas sustentar o emocional para falar assim, não, eu acredito nessa ideia, eu vou fazer porque isso aqui é um bom caminho. Claro que com estudo, com pesquisa, você consegue identificar ali os pontos fortes para você poder lançar algum produto, alguma marca, algum tipo de fotografia, obviamente, né?
mas vê que o que faz de fato acontecer é simplesmente o cara, entre aspas, obviamente, né? Ter a vontade de fazer e ele falar assim, ó, não, eu vou me sustentar nisso daqui para poder chegar onde eu quero. E aí eu tenho uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é muito interessante para as pessoas poderem perceber que quando a gente fala de gestão, a gente não fala só de comprar o couro, comprar a linha, fazer, costurar, não. Cara, como é que foi o seu emocional para lidar com isso tudo? Porque você era novo, você tinha lá seus 22 anos, talvez, 23, por aí, né? 17. Quando você começou a fazer, você tinha 17 anos, olha Sim. só. Aí, beleza, 17 anos, você tinha 50 mochilas para entregar, você tinha um capital ali para poder... Que esse capital estava dentro da sua conta já, aquilo ali não era um banco, né? Aquele dinheiro ali, ele precisava comprar material, comprar máquina, pagar o funcionário, pagar você, pagar suas contas, faculdade. E aí, como é que foi esse processo para você? Cara, sobre o que você falou antes, né? Tem dois caras que eu admiro muito profissionalmente falando, assim, que eu acho bacana. O que eles construíram e a obra deles profissional. Um deles é o Thales Gomes, que ele fala o seguinte, que é... Cara, a ideia, a bacia vale R$5. 5 prata, a bacia de ideia. Uhum. O que ele quer dizer com isso? Enquanto você não realizar, tipo, aquilo é uma ideia que não vale nada. Tá ligado? Tipo, desculpa, isso é um pouco direto, mas assim, Mas é verdade, a ideia não vale nada. Não vale nada, O que vale é a execução. centavos. E tem um outro cara que eu acho sensacional, até com pessoa também, que é o Rony da Reserva, que ele fala que é o seguinte, tipo, nasceu perfeito, nasceu tarde. Total. Então, cara, as primeiras mochilas, longe de estar perfeito. Até, desculpa aí, galera que comprou 50 mochilas, né? Não estava perfeito, mas a gente está se esforçando para melhorar. O mais importante é o que você está construindo, de fato. Porque o resto é um caminho, é uma jornada, né? Tipo, tu vai melhorando cada vez mais teu trabalho, teu serviço ou teu produto. Então, o importante é você começar e lançar aquilo, fazer o MVP, né? Que a gente fala. Tipo, faz o teu primeiro produto, testa e valida. Depois você vai ver o que você vai fazer da tua vida, entendeu? Sobre a parte psicológica, é uma parte que pesa. Tipo, eu comecei a empresa sozinho, até hoje eu tô sozinho. A minha empresa é uma... Antes chamava Eireli, agora eu acho que é Sociedade Unilateral, sei lá. E é pesado porque a jornada empreendedora já é muito solitária. Quando você tá sozinho sem um sócio que tá vivendo aquilo com você, fica ainda mais pesado. Então eu era muito novo, tipo, tava lá com 17 quando a marca começou a engatinhar. Nessa história da feira eu já tinha uns 19 para 20. Então, todo mundo que trabalhava comigo já era muito mais velho do que eu, todo mundo meio que subjugava pela idade, né? Tipo, esse cara é muito novo, esse cara não sabe o que ele tá fazendo, não sabe onde ele tá pisando. Então é muito pesado. E é importante você ter apoio nesse momento. Tipo, seja de quem for. Tô falando aqui de pai, namorada. Se você puder ter uma psicóloga, uma terapeuta, é importante também, porque é uma jornada muito solitária e muito pesada, psicologicamente falando. Então, assim, como foi pra mim? Eu meio que não tinha muito tempo pra pensar em como eu tava me sentindo naquele momento. Isso me ajudava e, ao mesmo tempo, era um pouco perigoso. Porque eu começava a deixar de lado várias coisas e aí você começa a flertar com uma certa depressãozinha e tudo mais. Isso é importante falar porque tangeia muito o universo empreendedor, né? Tipo, eu converso muito com muita gente e a galera realmente passa por esses perrengues, assim, de colocar a cabeça num lugar, de falar, cara, eu não tô vivendo a minha idade, mas ter o foco lá na frente de, pô, eu tô construindo alguma coisa maior, tá ligado? Então, fácil não é. Não adianta dizer que é fácil ter esse balanço, ter esse equilíbrio, mas eu acho que a gente precisa buscar âncoras, sabe? Tipo, pessoas que ajudem a gente a colocar a cabeça no lugar. No meu caso, foram meus irmãos, meus pais, minha então namorada, agora esposa. Então, é importante você se cercar de pessoas que realmente estão ali contigo e estão te ajudando nesse movimento. E ter a cabeça no lugar é muito importante, cara, senão tu pira. Porque se tu pirar, tu trava tudo, não tem jeito. Né? O que tá tocando ali é a tua cabeça. Legal você falar isso porque eu tenho lá hoje 150 alunos, né? Alguns mentorados. E o maior problema de todos eles, eu sempre falo, não é fotografia, não é a parte técnica, não é edição, não é direção, é a cabeça, cara. Eu falo isso direto, porque às vezes é uma chave que precisa virar. E só fazer um adendo aqui. Na comunidade Jornada Milionária, a primeira aula eu falo pro cara assim, ó, você precisa fazer um check-up. Eu não quero que você acompanhe o curso, acompanhe o programa, sem que eu tenha certeza que você está bem. E nem que você não tenha certeza que você não está bem. Porque se ele está mal, se ele está passando por alguma dificuldade, ele precisa resolver aquilo ali para ele conseguir dar
prosseguimento ao próprio programa, para ele conseguir implementar aquilo ali. Que às vezes ele tem um problema de fato, né? E o problema dele é químico. Então ele consegue ali, com acompanhamento médico, ele consegue resolver com remédio, talvez. Às vezes o problema dele é mais profundo. Ele precisa investigar aquilo ali para ele poder ter consciência para falar assim, pô, eu não tô progredindo por causa disso, aquilo. E não simplesmente comprar alguma coisa, investir o dinheiro dele ali que é suado e eu sei, e eu não quero esse dinheiro, tá? Mas ele chegar lá e falar assim, tá, o programa não tem resultado. Não, cara, faz o seu check-up. Já fica a dica para você que tá vendo, tá assistindo a gente aqui, tá ouvindo a gente. Faz o seu check-up. Entra na academia, se alimenta bem, dorme bem, conversa com as pessoas, porque isso faz parte do seu processo de empreender. Né? Empreender não é só você pegar seu dinheiro, comprar duas dúzias de material, produzir alguma coisa e fazer. Não, cara, empreender é um processo gigantesco, tem tanta coisa ali que precisa ser resolvida e tá tudo bem ser assim. É difícil mesmo, por isso que a recompensa é muito boa, né? Mas passar por esse processo tem um preço. Né? Com certeza. Custa alguma coisa. Custa bastante. Exatamente. Né? Bastante. Cara, e é isso, o caminho é esse. Tipo, ter um mentor é muito bom. Eu não tive essa sorte lá no início, por vários motivos, assim. Eu acho que não tinha muito uma galera atuando na minha área, então era um pouco mais difícil. É muito importante ter um mentor, porque eu acho que o cara joga luz no teu caminho, tá ligado? Tipo, eu já passei por isso, se você fizer isso, você vai sofrer menos. Eu acho que isso é importante. E... cara, não minimizar a questão psicológica, sabe? Eu acho que a gente produz muito quando a gente tá bem. E quando a gente tá mal, a gente fica dando murro em ponto de faca. Verdade. Então, não minimizar essa questão e buscar ajuda, como você falou, conversar mesmo. Tipo, eu acho que ter um profissional por trás, pô, é de suma importância. Tipo, eu acho que eu subestimava, assim, tá ligado? A importância. Eu subestimava. Por muito tempo subestimei. Eu achava que a questão era muito de botar a mão na massa, vamos fazer, e se você tá triste é mimimi e tal. Só que hoje eu vejo que não. Total. Acho que isso vem com o tempo, com maturidade. A gente percebe que não. Chega em um momento do negócio, já que a gente tá falando de gestão, que a gente deixa de ser operacional e passa a ser estratégico. E eu acho que é aí quando dá um estalo que você pensa, cara, minha cabeça vale muito. Total. Pra deixar ela solta, tá ligado? Tipo... E é importante você ter uma ajuda também até nesse estalo, porque eu acho que o cara que tá muito acostumado a fazer muito, tipo, botar a mão e fazer, quando ele dá esse estalo de pular do operacional pro estratégico, ele se sente meio subutilizado, de alguma forma. E aí você começa a pensar, cara, eu tô à toa o dia todo. Só que você não tá à toa. Total. Você tá pensando no futuro do teu negócio. Total. Você não tá mais pensando em amanhã, no que você tem que entregar. Você tá pensando daqui a 10 anos onde você quer chegar. Então, ter esse estalo do passei do operacional, agora tô no estratégico, é muito importante. E botar a cabeça no lugar, cara, porque senão tu pira. O meu processo foi um pouco parecido em relação a... Eu fiquei meio doido também. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, tá? Todo mundo, a galera já sabe, meus alunos já sabem disso, os seguidores também já sabem. Mas eu passei por um processo, eu era professor de matemática e física, ganhava bem, vivia bem, só que eu acordava 4 da manhã e chegava em casa 9 da noite. Então, assim, era uma vida que eu não queria. E eu via isso, eu pensava assim, a que preço eu tenho que pagar? Qual é o custo da minha vida para isso? Porque eu via amigos que não eram tão bem financeiramente, mas felizes. Uhum. E eu fazia associação, pô, então será que o dinheiro ele realmente não traz felicidade? Ou eu não estou trabalhando da forma certa para fazer com que o dinheiro ele seja um acesso para meus recursos, para minha felicidade de fato, né? E eu falei assim, beleza, eu já vi que isso não quero pra minha vida. E aí eu descobri a fotografia. Eu já tinha um olhar fotográfico, um amigo lá fez a ponte pra mim. E, enfim, virei fotógrafo, né? E nesse processo, muita coisa aconteceu também. E eu ter saído do operacional, porque as pessoas falam assim, Rodrigo, você fotografa? Hoje eu fotografo muito pouco. Uhum. Eu tenho uma empresa de formatura. Na empresa de formatura eu tenho um coletivo de fotografia também com 18 fotógrafos. E esses 18 fotógrafos, eles fazem o operacional. Mas eu sou estratégico. E a minha concepção disso veio quando eu entendi uma analogia sobre a igreja, né? Eu falo para as pessoas, a igreja tem lá o pedreiro, e nada de errado com a profissão, mas ele tá lá para empilhar tijolos, é o cara que executa, né? Tem o mestre de obras, que ele é um pouco mais técnico, ele entende por que daquilo ali, por qual motivo aquilo tá daquela forma. E tem o arquiteto. O arquiteto, ele não desenha a igreja. Ele pensa no lugar onde as pessoas vão se conectar com Deus. Sim. Né, de uma outra forma. Então ele não pensa nem porque que a parede é branca, nem porque o vidro é daquela forma, mas ele pensa para além daquilo ali. E eu falo para as pessoas,
em qualquer negócio que você esteja colocando a mão, você precisa ter esse olhar estratégico, né? De ser o arquiteto do seu negócio, de fato, né? Pra você enxergar, falar assim, cara... E eu falo pras pessoas, se você tá pensando no seu negócio hoje, quem tá pensando nele amanhã? Exatamente. Porque se você tá só no operacional, você tá fazendo o seu trabalho pro dia de hoje, pra você pagar a sua conta de amanhã. Tá, mas vamos supor, se você ficar doente, como é que seu negócio anda? Quem são as pessoas que estão ali pra te dar suporte? E seus clientes vão ficar como? Tudo bem, você é fotógrafo de casamento, as pessoas compram a sua assinatura, tudo bem. Mas e a sua equipe? Como é que você vai fazer o atendimento, a edição, a entrega? Sozinho, centralizar tudo, não tem como, é muito difícil, cara. É uma sobrecarga muito grande e a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Muito grande. Não é da gente isso. Pois né? é. Pois é. Eu não sei se você reparou na sua jornada, mas... Claro que você reparou, obviamente, né? Mas quando foi que você reparou que aquela sobrecarga era muito grande pra você? Cara, desde o início, né? Porque a marca já nasceu comigo sobrecarregado. Eu tocava a marca, estudava para arquitetura, que é um curso pesadíssimo. Fazia onde a arquitetura? O FRJ. Legal. O FRJ. Eu tenho um cliente que ele é um dos maiores arquitetos do mundo, sabia? Sério? Conhece o Sig Bergamin? Sim. Então, Legal. ele é meu cliente. Irado. Então, tipo, eu tava ali equilibrando pratos entre fotografia, Craftsman, faculdade, então já tava sobrecarregado. Mas aí que tá. Quando eu falo que eu era muito operacional, de fato eu era porque, né, tinha que ser. Precisava ser, não tinha que como, ser, né? Mas eu não deixava de ter esse olhar estratégico também. Tanto que a jornada da Craftsman toda tava na minha cabeça desde o início. Legal. Então eu dividia, isso é muito louco, mas eu dividia meus anos com metas, que não eram metas, eram macrometas, né? Por exemplo, lá em 2017 eu defini que aquela ali seria o ano do lançamento da marca. Então tudo que eu faria naquele ano seria em prol desse lançamento. Total. 2018 seria o ano da expansão. Então tudo que eu faria seria em prol dessa expansão. Legal. Então o que eu vou fazer em 2018? Vou procurar mais eventos presenciais, vou procurar estar mais em workshops, mesmo que pequenos, mas a partir de 15 alunos eu vou estar lá dentro, porque eu quero falar com esse pessoal, eu quero tornar a marca, quero expandir a marca, né? Então tudo quanto era evento que tinha fotógrafo, eu tava lá. Tu podia me chamar pro café da IBD da tua igreja, se tivesse fotógrafo eu ia estar lá, tá ligado? Legal. Então, você que ia. Eu que ia, Você sempre levava eu. os produtos. Sempre eu, me equilibrava lá, deixava a fábrica funcionando e ia. Aí 2019 seria o ano da, entre aspas, coroação da marca. Então já teria lá metas um pouco maiores. Tipo, o site teria mudado, a gente ia começar com tráfego pago, ia mudar outras coisas, ia trazer influências maiores, e aí ia começar a trabalhar com influências, ia fazer uma collab com um cara gigante. Então, eu conheci vocês assim, inclusive. Se eu collab. não me engano, foi com o Lucas Pinhel. Exatamente. Eu acho que vocês eram sim, tinham a parceria gente juntos? fechou a parceria e depois fez uma collab junto. Eu lembro disso. Então foi parte da... Se eu não tivesse feito os 2 passos anteriores, que era o lançamento e a expansão, eu não tinha chegado ali no coroamento, né, digamos Legal. assim, da marca. E aí depois do coroamento, o que vem? É o pós, é a loja física. Então a gente já começou a fazer uma loja física. Hoje a gente tem um showroom lá na fábrica Bering aqui no Rio. Funciona junto com a fábrica das bolsas, né? Tipo, então a gente tem todo um conceito de você entrar no universo da marca. Você passa pela loja, vê os produtos prontos, mas também é possível visitar a fábrica e conhecer a produção. Legal. Então, assim, tava tudo muito bem desenhado. Lá no início, só tinha eu para executar. Hoje a gente tem uma equipe. Legal. Mas... Hoje você tem quantos funcionários? Cara, eu parei pra contar esses dias pra fazer uma foto. E entre diretos e indiretos a gente tá com 25 colaboradores. Legal demais. Parabéns, cara, de verdade. Pessoas. É uma puta de uma responsabilidade, assim, você tocar, né, 25 pessoas ali, mas, pô, é muito gratificante você ver a galera lá junto com... Eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito. Eu penso assim, são 25 pessoas que eu estou alimentando. Eu penso dessa forma, assim, cara, é muito bonito isso, é muito legal. Tipo isso. E aí agora, tipo, as metas já mudam um pouco, né? A gente começa a ter metas mais pra dentro da empresa. Tá. Eu tenho algumas metas aí que eu não vou jogar aqui, mas enfim, Claro. que são relacionadas aos funcionários, então eu tenho metas para eles também, tipo, de bem-estar deles. Então a gente vai galgando, né? Tipo, vai jogando metas ali e vai desenhando em cima delas. Mas é importante dizer que mesmo que eu estivesse no operacional, eu não deixava de ter esse estratégico. Eu tenho uma pergunta importante sobre isso. Como é que você construiu esse pensamento estratégico lá no início? Porque você era novo, né? Sim. A gente é novo, é difícil a gente ter já essa visão, né? Cara, quando você tem pouco tempo, você precisa ser eficiente no tempo que você tem.
Total. Então eu cheguei à conclusão de que se eu tivesse uma meta muito bem estabelecida, mesmo que fosse um pouco intangível, essa meta intangível bem estabelecida ia definir outras pequenas metas que iam traçar um caminho para mim. Tá. Como eu disse, eu não tinha um mentor para me dizer se estava certo ou errado, eu não tinha um sócio para sofrer comigo ali, mas... Você pensar como arquiteto, cara. Ser eficiente. tipo isso. Caraca, olha só que legal, cara. É tipo isso. E, cara, isso eu acho que é um traço de personalidade meu, assim. Eu tava até conversando sobre isso. Eu tenho isso com vários setores da minha vida, assim. Tipo, aposentadoria, sei lá. Eu tenho todo um plano de aposentadoria, sabendo quanto que eu tenho que guardar por mês, para chegar a tantos anos eu estar aposentado com tanto por mês de rendimento. Legal. Sacou? E isso não é porque, o Nicolas é super organizado e tal. Não, é só porque eu preciso disso para ter paz de espírito. Entendi. Entendeu? Você acordar e olhar para um mapa e Sim. saber que, isso aqui eu tenho que fazer para chegar lá. E é bom também quando você define metas grandes, porque, vamos lá, você vai correr uma maratona. Você vai precisar treinar todo dia. Aí você se coloca, vou correr 10 km todo dia, né, pra chegar nessa maratona e tá pronto. Se um dia você, sei lá, se lesionar e correr só 5, isso frente a 10 anos de preparo não vai ser nada. Exatamente. Então você não fica se martirizando. Isso pra tua cabeça é muito bom. Se eu tenho uma meta grande de expansão de marca, se eu deixo de ir em um evento, eu não vou sofrer tanto. Porque essa minha meta ela vai demorar aí uns 3 anos. Você não tá dependente de um evento, né? Exatamente. Claro que você tem ali a tua disciplina de fazer as coisas certinho, de seguir teu plano. Mas, cara, vai acontecer coisa errada e você não pode parar porque aconteceu uma coisa errada que fugiu do plano. Tem que continuar. E aí, quando você tem um planejamento a longo prazo, essas coisas erradas ficam pequenas frente ao todo, né, que é bem maior. A gente dá um zoom out, a gente consegue ver o nosso planejamento, né? Exatamente. Mas quando a gente dá aquele zoom in ali bem pertinho, a gente vê os pontos que a gente... Cara, tem um meme, assim, que, tipo, ele mostra... Ele pega, assim, um país, ele vai dando um zoom out, né? E mostra o planeta Terra, e depois ele dá um zoom out e mostra o planeta Terra no sistema solar. Uhum. Caraca, e tu olha aquilo ali e tu fala, caraca, tipo, cabem sei lá quantas terras dentro da Lua. Uhum. Então, tipo, o que é a gente? Ao contrário, quantas luas dentro da Terra? Não, a Lua não é maior? Não, Lua é menor, pô. Cara, eu sou horrível de geografia também, galera. Foi mal, mas enfim, cabem muitas terras em Marte ou em qualquer outro planeta. Também não? Júpiter. Júpiter Cabem é bom. 1.500 terras em Júpiter. Alô, editor, na edição você corta isso, tá? É que eu sou físico, cara. Pô, tá debatendo um bagulho com físico. Mas enfim, o ponto é, o teu planejamento a curto prazo é você dentro da Terra. Total. O teu a longo prazo é o sistema solar. Então, tipo, aquele tropeço que você deu no dia a dia é só você existindo ali na Terra, entendeu? Te foca no maior que você vai ter um objetivo a longo prazo melhor, assim. Cara, tenho 2 perguntas agora relacionadas à vida pessoal. A primeira Tomara que não seja sobre astronomia. Eu vi que você é casado, né? Você já falou aqui também já. Eu quero saber sobre o seu planejamento em relação a casal, como é que você lida com a sua estrutura familiar, né? Uhum. Aliado à sua marca, porque ainda assim a gente sabe que a sua marca ela toma um tempo que é significativo em relação à sua vida, né? Sim. E algumas coisas acabam sendo influenciadas, família, casamento, amigos, coisa do tipo. E a segunda coisa é sobre, você falou assim, eu tenho uma reserva financeira, eu invisto meu dinheiro. Você investe seu dinheiro como? Se você pode falar, obviamente, né? Claro. Você guarda o dinheiro em ações, como é que é isso daí? Cara, sobre o âmbito familiar, assim, vou começar por aqui. Eu sou um cara que eu dei muita sorte, assim, de início. Eu namorei com a minha esposa por mais de 10 anos. Legal. E aí a gente casou em plena pandemia. E eu dei a sorte de encontrar uma parceira mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente é muito parceiro, a gente é muito cúmplice, a gente é muito, tá ligado? Parceiros do crime, assim. Então ela entende muito o que eu tô passando, na maior parte das vezes de estar saindo muito tarde. Eu saio muito tarde da fábrica, sabe? Tipo, eu vibro o dia inteiro nisso. Você mora perto da fábrica? Não, muito longe. Eu moro a uns 30, 40 km da fábrica. Dá 1 hora mais ou menos de viagem. Nossa. Mas enfim, eu vibro muito isso porque eu entendo que a marca também é um passo no meu planejamento pessoal. Total. Então, lembra da história do sistema solar e tal? A fábrica ela é um planetinha ali dentro, bem grande. Mas é um planetinha dentro do sistema solar. E o sistema solar é a minha vida num todo. Então ela entende isso, ela é muito parceira, ela também tem uma rotina muito corrida no trabalho dela. E a gente, desde o início, a gente tem esse trato, sabe? Tipo, ela entende as minhas demandas, eu entendo as delas e a gente vai tentando equilibrar. Total. Então, as minhas férias, por exemplo, eu sempre tento equilibrar junto com as delas pra gente conseguir fazer alguma coisa junto. Os meus horários eu tento equalizar também com os dela, que são bem malucos. Ela também trabalha com audiovisual, é figurinista. Legal. Então ela sabe como é que é esse corre, então a gente tenta
e, né, se equilibrando. Eu acho que a vida de casado é isso, é você ir entendendo o outro, né? E buscando entender. Construir isso, né? Construir, Não é exatamente. simplesmente a pessoa não vai cair no seu colo e ela é o Não. encaixe perfeito, né? Não, longe disso. Então, é você abrir mão de muita coisa também, assim, tipo, de muitas vontades egoístas suas também, e pensar mais no casal. Isso é importante pra caramba. Você ter essa maturidade pra fazer a coisa dar certo, senão você vai pirar e não vai dar bom. Cara, o Wendel fala um negócio muito curioso em relação a essa construção, né? Só a pessoa que é imatura, ela acha que isso vai acontecer, né? Da noite pro dia. Ah, meu marido não é perfeito. Ele não é perfeito mesmo. E você também não é, né? Mas no longo prazo, na construção do dia a dia, você vai equalizando aquilo ali. Cara, ninguém chega pronto, assim. Exatamente. Tua esposa foi criada por uma outra família que tem outros costumes diferentes das tuas e ninguém tá errado, ninguém tá certo. Tá todo mundo diferente. E aí tu vai se equalizar ali pra chegar na mesma frequência. Então, assim, a gente se divide, né? Tipo, questão financeira lá em casa, ela fala, olha, eu não saco nada, que bom que você se preocupa com isso e você que vai tocar essa parte. Agora, sei lá, outras coisas ligadas mais à casa, tipo, de organização. Ah, eu não consigo fazer isso esse dia, então você pode fazer? Posso. Tipo, sou o cara também que eu procuro fazer as coisas. Tem que lavar roupa, vamos lavar roupa, tá ligado? Tipo, vamos dividir de verdade, né, as tarefas. Eu acho que é por isso que dá tão certo. A gente é um casal, assim, que não briga, não tem muitos problemas, a gente se resolve. Não é que a gente não brigue também, a gente se resolve. Quando a gente briga, a gente resolve no final e tá tudo certo. Amigos, eu acho que é um tópico importante, porque eu acho que pode ter muita gente passando por isso também. Mas o fato é, a vida filtra. Total. Né? A vida filtra. Eu sou um cara que, quando eu tava na faculdade, eu tinha muitos amigos. Não cabiam na mão, nos dedos das mãos e dos pés, né? Tipo, e ao longo eu fui perdendo muitos amigos. Isso é fato, tipo, acontece. Né? Às vezes eu sofro com isso, né? Sinto falta e tal, e às vezes eu chego à conclusão de que foi só a vida filtrando. Porque você vai ter os objetivos diferentes dos seus amigos, sejam eles melhores ou não. E aí você vai se atraindo também por amigos que têm os mesmos objetivos. Hoje eu tenho pouquíssimos amigos, tipo, amigos mesmo, que são aqueles que você conta, que você fala todo dia, que quando você mudar de casa vão estar lá te ajudando a carregar a caixa. Esses são os amigos de verdade. Eu conto no dedo de uma mão e se eu perder 3 dedos tá valendo ainda, tá ligado? Tipo, são pouquíssimos. Mas é isso. Hoje eu já aceito um pouco mais, assim. Que eu já entendo como um movimento natural. Né? Vai acontecer. Não tem como você ter tantos amigos quando você era moleque, sabe? Tipo, todo mundo jogava bola de gude junto, cresceu junto e tal, mas beleza. Um quer viver na balada, o outro tá trabalhando pra caraca, o outro tá fazendo concurso e você tá ali, vivendo tua vida. Então, óbvio que você vai filtrar e vai segmentar ali pros que você mais se identifica. Comigo sobraram acho que 2, talvez. Legal. Legal você falar isso. Deixa eu só fazer um adendo em relação a isso, que você falou, muita gente se cobra em relação a isso, e é fato, né? Há pouco tempo atrás eu me cobrava também, porque eu me mudei recentemente e muitas pessoas ficaram pra trás, né? E eu mudei também recentemente, muitas pessoas ficaram pra trás. E tá tudo bem, né? Eu entendi que foi isso que você falou. A gente tá num patamar diferente. Não que seja melhor ou pior. Diferente. Só diferente. E eu não me equalizo com aquela pessoa, né? E tem uma situação até que eu quero contar, porque talvez você vá passar por isso. Eu tinha um amigo, né? E esse amigo, ele traía a namorada dele, né? Mas traía com vontade mesmo. E eu achava aquilo ali... Assim, eu tinha uma opinião, só que eu era flat em relação àquilo ali. Pra mim era indiferente, beleza. Passava o famoso pano, né? Faz o que você quiser, o problema é seu, a vida é sua, as consequências são suas. Só que eu não sabia que aquilo ali me incomodava. Eu só sabia que tinha um sentimento dentro de mim. Eu não sabia nomear aquilo ali. Beleza, passou um tempo, tudo mais. A gente tinha cliente junto, né? E em determinado momento eu saí desse cliente. Eu falei pra ele assim, ó, você sabe como é que funciona, né? Quando um sai, o outro sai junto. E ele ficou com esse cliente. E aí... Meses depois, eu tive um estalo. Eu falei assim, cara, ele sempre traiu a mulher dele. Pra ele me trair, era só questão de tempo. Eu só não sabia quando ia acontecer. Porque aquele era o comportamento padrão dele. Era uma questão de oportunidade. Exatamente. E aí eu entendi. Eu falei assim, não, beleza. Eu não culpo ele pela vida que ele leva, porque é problema dele, literalmente, entendeu? Mas eu dei mole de não ter percebido aquilo ali. Porque eu já sabia que não estava alinhada, mas eu não conseguia avançar na vida porque eu estava preso àquela pessoa, né? E às vezes a pessoa, literalmente, ela não avança, ela não cria uma marca, ou ela não faz a concepção de uma ideia, ela não se conecta com outras pessoas melhores ainda para ela avançar na vida, porque ela está presa a um tipo de pessoa lá atrás no passado. Sim. Né? E é curioso ver, porque você falou assim, hoje eu tenho amigos diferentes, né, que estão alinhados com meus objetivos e tudo mais,
E eu percebo assim, e eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso, antes de você responder o lance do Uhum. do investimento. Você acha que estar conectado com essas pessoas hoje te torna uma pessoa melhor? E aí a pessoa melhor no todo mesmo, sabe? Uhum. Família, espiritualidade, trabalho e... Sem dúvida. E eu queria deixar claro que eu não tô falando assim da parte financeira nem de trabalho, não. É realmente na Total, parte, total. no âmbito pessoal. Porque é o que você falou, tipo, tem muitos amigos que você conheceu lá atrás que tomam, assim, posturas e seguem modelos de vida que você não concorda. Então, isso te puxa pra baixo pra caramba. E o contrário também, né, é importante. Tipo, se tem um cara que tá seguindo a vida ali bem, tá tocando do jeito que você toca, mesmo que seja em outras áreas, esse cara vai te puxar pra cima. Porque esse Legal. cara, você vira meio que um exemplo pra esse cara e esse cara vira um exemplo pra você. Então Legal. é muito legal você ter com quem contar, você ter com quem conversar sobre o que você tá passando. Legal. Então, pô, um exemplo. Eu tenho amigos que nada contra, beleza, foi a vida que o cara escolheu, mas ele tá lá, tipo, balada, festinha, não sei o que, já velho, sabe? E não é o que eu escolhi pra minha vida. Se eu tô com um problema e chego pra esse cara pra conversar, qual a solução que ele vai me propor? Entendi. Sei lá, vai pra balada, vai pra caramba e vai passar outro problema, tá O ligado? suporte que ele vai te dar, né, Qual cara? o suporte que ele vai te dar? Agora, um cara que tá correndo atrás, que tá construindo alguma coisa também, se eu chego pra conversar, ele vai falar, cara, porra, procura ajuda. Entendi. Né? Que foi o que realmente aconteceu comigo, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu. Legal. Eu tenho um amigo assim de infância, o cara, porra, sensacional, que ele também tava em uma fase ruim, eu cheguei pra ele e falei, cara, você não é isso. Tipo, você tá se sentindo vazio porque você tá vivendo uma vida vazia, se você procurar fazer alguma coisa de verdade, você vai se sentir mais completo. E aí, pô, ele pegou esse toque do rumo, tipo, mudou de vida, assim, tipo, deu uma guinada e hoje ele tá muito bem. Assim como, tipo, depois ele acabou me ajudando também. Porque eu Total. falei, cara, eu tô dando pane, sabe? Tipo, tô colapsando. O que eu faço? Ele falou, cara, ó, tá aqui, minha terapeuta, eu vou falar com ela, ela vai te indicar uma. Total. E vai ser ótimo pra você, eu tenho certeza. Então, assim, boas amizades te jogam pra cima, mais amizades te jogam pra baixo. Isso é um fato. E não, quem tá ouvindo agora, tipo, não se sinta mal por estar perdendo amigos ao longo da tua jornada. Isso é natural e é até bom que a vida esteja fazendo essa triagem. Lá na frente você vai perceber isso. Total demais. Muito valioso o que você tá falando agora, de verdade. Parabéns. por essa cabeça. De verdade, maneiro. É, muita porrada na vida, a gente fica assim. Vamos falar sobre o seu dinheiro agora. Não o seu dinheiro, obviamente, né? Mas como é que você falou sobre investimento, né? Esse pensamento de longo prazo. Como é que você investe seu dinheiro? Até pra galera aqui também ter consciência sobre quão importante isso é, né? Sim, sim. Cara, então, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? E na pandemia foi quando eu comecei, assim, a investir. Não vou nem falar sério porque eu tava investindo de sacanagem naquela época. Inclusive, né, tô colhendo os maus frutos disso até hoje. Na época da pandemia, eu me juntei com esse amigo, inclusive, que eu citei agora. A gente tava o louco das ações, né? Tipo, o mercado tava muito instável, tava tudo oscilando muito, muito IPO de empresa nova, assim. E IPO de empresa já consolidada, tipo, sei lá, tiveram empresas já consolidadas que abriram mercado ali no meio da pandemia. E a gente enxergava aquilo como uma puta de uma oportunidade. Só que é aquilo, né? Aquele olhar garoto da coisa. Tipo, a gente não tinha nenhuma... Esse meu amigo tinha um pouco mais do que eu, mas eu era totalmente maluco fazendo isso. Eu olhava a empresa e falava, essa empresa aí, pô, já tá consolidada, vai abrir o capital, vai paular, vou entrar nela de cabeça. Conclusão, né, galera? Tamo aí com a carteira em ação bem na merda, né? Na lama, desvalorizando. Mas eu também fazia isso, não fazia tão na loucura. Eu defini um teto que eu ia jogar ali, uma coisa que não fosse doer tanto, né, mas que eu pudesse aprender alguma coisa com aquilo. Falei, cara, não entendo de ação, quero aprender, vou pegar um capital meu, vou jogar lá dentro e vou aprender. De novo, se eu tivesse um mentor e tal, seria mais fácil, mas eu não tinha, fui na cara e na coragem, vou aprender sozinho. Me ferrei, dei com a cara na parede, tenham mentores, porque vai ser melhor para vocês e vão perder menos dinheiro. Mas depois desse momento, passada a pandemia, e eu perdendo, sei lá, acho que a minha carteira de ação, vou abrir aqui para vocês, deve estar uns 30% desvalorizada, já perdi 30% do dinheiro que eu botei ou mais. Nossa. Mas enfim, passado isso tudo eu falei, não, cara, eu tô vivendo muito de sacanagem nisso aqui, eu preciso levar isso a sério, né, isso é uma coisa séria. Não é loteria, né? Não é loteria, não adianta achar que você vai ficar, sei lá, lendo post na internet, vai ser mais esperto do que os caras que são tipo raposa de mercado, tá ligado? Pô, se os caras estão jogando lá bilhões, eles não estão brincando. E você aí com suas dezenas de milhares vai ser predado facilmente, tá ligado? É só uma sardinha ali no cardume. Então eu depois da pandemia, depois de perder essa grana, eu falei, cara, não, chega, já deu, beleza, eu tinha reservado isso aqui pra brincar, mas né, já deu, já brinquei o suficiente, podia não ter perdido, vamos falar sério agora?
Aí eu fui de novo pra esse amigo e falei, cara, tá vendo aí de novo a importância dos bons amigos na vida? Esse cara sabe tudo, tipo, da minha vida. Eu cheguei e falei, cara, ó, perdi tanto em ação, já tô de saco cheio disso, eu preciso levar isso a sério, porque eu tenho uma meta de aposentadoria, eu quero, né, levar a coisa a sério. Ele falou, cara, tu não tem nada de renda fixa na tua carteira. E eu não tinha nada, eu era só tipo, tu abre o aplicativo da XP, tá lá, tem aquele gráfico de perfil de investimento, o meu tá no agressivo, aí sobe mais uma barrinha vermelha depois do agressivo, assim. É complicado o negócio. Aí ele falou, cara, tu não tem nada de renda fixa, você precisa disso, porque é isso que vai te dar uma aposentadoria. A ação é só uma parada pra tu, tipo, ganhar uma grana aqui, perder outra lá e equilibrar o balanço, tá ligado? Eu falei, putz, pode crer. Aí ele, ó, vou te passar aqui o contato do meu corretor, é um cara, pô, sensacional, que ele tem super me ajudado e ele vai te ajudar também com certeza. E aí que eu conheci de verdade a renda fixa, porque na época da pandemia eu ficava olhando o rendimento de renda fixa, que hoje tá em 1,6 mais ou menos por mês, o fundo que eu tô. Eu falava, cara, porra, 1,6 por mês é muito pouco. Olha quanto essa ação tal valorizou. Valorizou 20%, valorizou 25% e tal. Mas não contava com a queda, né? Mas aí eu vi que quando caiu, que cai também. E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma parada certa, segura, que eu não vou perder, pra poder no futuro eu usufruir de uma aposentadoria. E aí eu entrei na renda fixa, tô lá em alguns fundos e tal, tô com algumas coisas mais certinhas e tô bem satisfeito, assim, tipo... legal. Eu sinto que agora eu tô seguindo o meu plano, entendeu? Antes eu tava só na rodinha do hamster lá nas ações, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo mais do que ganhando, e agora a coisa vai pra frente. Legal. O meu objetivo de carteira de ação é dividendo. Então eu tenho algumas ações, né, poucas na verdade, eu tenho ali umas talvez 6, 7, tenho mais ou menos 10 fundos imobiliários, tenho renda fixa também, então eu divido assim. Eu jogava um pouco nesse time do buy and hold, assim, tipo, então pegava ações que pagavam bastante dividendos. E de certa forma é o que salva essa carteira de ação até hoje, entendeu? Tipo, de tempo em tempo, sei lá, Petrobras, por exemplo, paga legalzinho, aí distribui lá e tal, mas... acho que maioritariamente eu perdi dinheiro porque eu tava muito no... Eu não investi em estatal, não. Cara, tu não investe... Não, Petro... Nada que o governo bota a mão, eu não gosto. Vou te falar, Petro eu acho que é a única que eu tô de estatal. Também não entro em muitas, não. Tenho minhas ressalvas, porque muda de governo, muda tudo. Mas, por isso. Petro é uma das únicas que eu tô. Cara, eu acho que meu fone parou um lado. Parou. E aí... Mas tá ouvindo de boa aí, né? Tô com um lado. Mas o microfone tá rolando? Tá. Então, perfeito. Beleza. E aí, Petro é uma das únicas não, acho que hoje é a única estatal que eu fiquei, mas eu me achava o Elon Musk da bolsa, tá ligado? Eu falava, porra, vou descobrir a nova, sei lá, a nova Magalu aqui, e ficava nessa. Pô, IPO da Intelbras, porra, Intelbras é do caralho, vamos entrar pra caramba em Intelbras. Nossa, meu Deus do céu. Aí deu ruim. Mas eu tenho alguma coisa de fundo imobiliário também, pouca coisa. Tem alguma coisa de cripto, que, meu Deus do céu, inclusive. Tá teste cardíaco isso daí. Tá sangrando. Mas eu peguei... Cripto foi a mesma onda, assim, pra mim. Tipo, eu falei, cara, eu vou pegar um pouquinho pra brincar e entender, mas muito pouco. E aí, quando eu vi que eu não ia ter tempo pra aprender, porque isso é importante também, você perceber que você não vai ter tempo pra virar trader, tá ligado? Teu dinheiro vem de outro lugar, que não é da bolsa. Então, tipo, tu não vai virar trader. E aí eu peguei e entrei por fundo. Entendi. Aí eu entrei em um fundo lá de cripto Legal. E fiquei, sabe? Melhor forma, botar seu dinheiro pra alguém que entende pra fazer, né? Exatamente. Aprendi isso aí, foi caro aprender. É o preço, né? Foi caro. Você, em relação à sua marca, você é agressivo nos seus investimentos também? Cara, sou. Voltou o seu fone aí? Voltou. Maravilha. Como é que dá um panorama pra gente, assim, quantos por cento, claro, fala em porcentagem pra galera entender, quantos por cento do seu capital você investe na sua marca? Porque você falou que sai do seu bolso ainda, né? Não, hoje não mais. Mais, né? Hoje não mais, não precisaria. Só que eu tenho muita mentalidade de startup. Mesmo sendo uma empresa, assim, até bem tradicional, eu tenho muita mentalidade de startup. Então, se tá dando lucro, você tá deixando dinheiro na mesa. Tá. Então, eu tiro o mínimo possível hoje, mesmo podendo tirar mais, eu tiro o mínimo e reinvisto quase que, vamos dizer que 80% seja reinvestido. Caramba, legal. Porque eu quero tracionar o máximo que eu posso, assim, sabe? Tipo, então a gente traciona ao máximo. Eu digo que eu sou agressivo porque a gente toma algumas posturas que eu vejo que é bem diferente, assim, do que o mercado faz. A própria Collab que você citou foi um passo de agressivo, assim. Tipo, ninguém chega com um contrato como a gente chegou, tipo, de porcentagem e tudo mais.
ninguém se dispõe a abrir a fábrica para um influenciador criar junto, legal. como a gente fez. E a gente é meio rebelde, assim, sabe? Tipo, a gente faz coisas que eu vejo que o mercado tem medo de fazer. Legal. E é meio da minha personalidade também. Eu sou meio tudo ou nada, assim. Tipo, ou eu arrisco tudo e faço a parada dar certo, ou eu nem entro. Legal. Tá ligado? Hoje vocês estão com parcerias com quantos influenciadores? Porque já vi muitas pessoas usando a marca de vocês. Cara, Você sabe citar alguns 5 pelo menos? eu sei os influenciadores que são... A gente tem também um programa meio de como é que eu posso dizer? De afiliados com influenciadores, que são os caras que têm cupons exclusivos, aí eles vendem, eles têm uma porcentagem e tal. Que é outra postura agressiva, você não vê ninguém fazendo isso no mercado, do nosso segmento. Mas a gente faz porque a gente entende que a gente chega em um ponto que você tem que distribuir, não tem jeito, né? Você não adianta concentrar. Mas, cara, de grandes nomes hoje de destaque, eu posso falar da Isis, né? Isis Castro, com coisa de fotógrafo. A própria Carol, né? Ela também, a gente tá fechando um negócio legal. Tem o Gui Rossi, que é um cara da fotografia que eu acho o trabalho dele sensacional. Ele é nosso parceirão. Fizemos live também juntos já. O Gui é um cara sensacional, um moleque com um coração gigante, assim, tipo, tem uma visão boa também. É um cara que é um fotógrafo raiz, que tá ficando cada vez mais difícil hoje, mas o cara é fotógrafo raiz. Assim. Ele faz os vídeos porque o cara é bom, então ele aproveita pra fazer outras coisas, mas ele é fotógrafo, essencialmente. Tem o Johnny Sul, que é um cara que... É muito doido essa coisa de influenciador, porque a gente zero corre atrás, cara. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso. Mas são muitos nossos seguidores que trazem os caras. Legal. E o Johnny Sul foi assim, a gente tinha lançado uma mochila, o cara fez um vídeo review no YouTube e todo mundo falava da merda do vídeo, tá ligado? Cara, tô comprando porque eu vi o vídeo do Johnny Sul. Porra, o Johnny Sul falou da mochila. Eu falei, cara, que diabos é Johnny Sul? Não conhecia ele. Legal. E aí eu fui bater o papo com ele. Eu falei, pô, moleque sensacional também. A cabeça é aquele cara que ele leva, assim, o Nasceu Perfeito, Nasceu Tarde ao extremo. O cara tinha um iPhonezinho, sei lá, 8 em 2020, 19. Já era um celular que não era o celular do momento. E o cara fazia uns vídeos... maneiros. Tipo, absurdos, assim, que tu olhava e falava, cara, esse cara tá usando Blackmagic, tá ligado? Mas não, era um iPhone. E o cara era extremamente criativo. Então ele tirava o máximo e mais um pouco do que ele tinha. Total. Eu olhei isso e falei, cara, beleza, o cara converte, mas, porra, olha a postura do cara, né? Tipo, olha a personalidade do cara. Esse cara eu quero perto de mim. E os nossos influenciadores são todos assim. Eu não vejo muito pela influência no primeiro momento, eu vejo muito pelo que o cara pode agregar. Legal. Tanto que a gente tem influenciadores que não são caras muito grandes em seguidores e tal, mas que produzem um conteúdo muito maneiro. Posso citar aqui o Vitor Hugo. Ele é um cara, moleque também, porra, sensacional. Ama fotografia, vive pra fotografar, viaja o mundo inteiro fotografando, produz um conteúdo animal pra gente. A gente tem ele perto da gente por isso. Legal. Sacou? Porque eu gosto do trabalho do cara. E eu quero ter ele perto de mim. Melhor do que perto da minha concorrência. Total. Então, assim, a gente tem esses caras, tem caras que nem são, tipo, digamos, parceiros, mas gostam muito da marca e acabam divulgando também, o que eu acho, muito maneiro. Mostra que a gente tá no caminho certo. E eu acho que é por isso que você acaba vendo em muitos lugares, porque até a galera grande tá usando, sem pedir nada em troca, mas porque gostou da marca e assim, se conectou com a parada, né? Total demais. Interessante você falar isso sobre lançar o produto antes de estar pronto, antes de estar perfeito de fato, porque o meu produto foi assim. A comunidade hoje custa R$500, se eu não me engano, R$500. Vamos dobrar de preço agora, mas ela custou R$29,90 e era um curso em texto. Eu tinha a ideia, eu falei assim, eu preciso lançar isso logo. Em uma semana, eu fiz todos os módulos, tudo pronto. Compra quem quiser. Quem pegou a primeira leva, se deu bem, porque tá até hoje lá. Eu honro os primeiros, né? Então eu tive 17 primeiros alunos que compraram. Esses alunos estão em todos os meus produtos. E eles pagaram R$29,90. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Eu acho isso importante porque é até legal você falar isso, porque às vezes o fotógrafo ele tem uma câmera de entrada, ele tem uma câmera que não é aquela câmera que ele gostaria, aquela lente perfeita, a roupa perfeita, a mochila perfeita, e ele não faz. Né? E ele só precisa caminhar, ele precisa se movimentar. Exatamente. Porque no movimento ele se conecta com as pessoas, ele entende o mercado, ele entende pessoas, ele entende como é que o sistema funciona, e ali ele aprende. Ele aprende no curso, ele adquire informação no curso, mas aprender, transformar aquele conhecimento em rentabilidade de alguma forma, é no movimento, não tem como. Sim. Aí, a mochila é perfeita, mas se ela não tivesse nas costas de alguém, ela não adiantaria nada. Não era nada, exatamente. Exatamente. Vamos falar aqui do que você trouxe aqui. Você falou que essa aqui foi a sua primeira mochila, né? Então, a história que eu contei. Gabriel, abre a câmera aqui
a geral, por favor, pra ele poder mostrar aqui. Tá, essa daqui foi a sua primeira mochila que você desenhou. Foi a primeira. E essa é a primeira modelo? Foi É. da história. Da história da feira. essa? Foi Até da hoje história da contigo? feira. Até hoje. É o primeiro modelo mais antigo que a gente mais vende até hoje. Qual é o nome dela? Essa é a Roadster. Legal. Né? A gente, em comemoração depois as primeiras 500 peças, a gente lançou uma edição toda em couro, Legal. né? Mas essa aqui foi a primeirona. Inclusive, essa era a cor que mais vendia lá na feira, que era o verde com café rusco, né? Que a gente chama. E Isso aqui é couro de verdade. Eu Couro de vou te fazer verdade. pergunta como se eu não conheço. Nunca toquei numa, tá? é couro de Isso verdade. aqui é tudo couro de verdade. Sim. Tá, A gente não trabalha com material sintético porque a gente tem garantia vitalícia nas mochilas. legal. Então, eu não confiaria em um material sintético para oferecer garantia vitalícia. Então, a Total. gente tem, assim, material que a gente confia. Pode abrir pra gente. Claro. Abre pra gente A conhecer. abertura dela principal é aqui atrás, né? Porque a gente que é do Rio, a gente valoriza muito a segurança. Então é uma mochila antifurto. Você abre aqui, tem um acesso às divisórias, né, para o equipamento Legal. e tal. Compartimento para cartão de memória. Na época, nenhuma mochila de equipamento tinha isso aqui, por incrível que pareça. Um compartimento para botar cartãozinho de memória. Não tinha. E aí a gente veio com isso, HD externo Legal. ali. Na época a galera estava começando a migrar para mirrorless, então a Aham. gente pensou a mochila toda já para mirrorless e tal, uma mochila mais compacta, notebook de até 15 polegadas, caberia aqui na frente e tal, Aham. as divisórias aqui todas são cambiáveis, então você consegue tirar e usar como uma mochila no dia a dia também. Legal. Aí o notebook vai aqui na frente. E a ideia foi o seguinte, cara, se o cara tá levando um notebook no Rio de Janeiro, Tá. para ele acessar o notebook, ele tá em um lugar onde ele vai sentar seguro e tal. Então tem as fivelas aqui que dão mais uma segurança para ele, né, na rua. Precisa de tempo pra poder fazer isso. Exatamente. Aí ele abre aqui e aqui vai o notebook. Legal. Duas espumas anti-impacto, uma na frente e outra atrás. Vira assim pra galera poder ver, ó. Assim, ó. Daqui. Tá conseguindo ver? Legal. Aqui pro notebook de até 15. E cara, foi o primeiro E modelo. esse zíper aqui do lado serve pra quê? Ele serve para botar a tampinha da lente. Quando você está Legal. fotografando com a mochila no ombro, você abre aqui e joga a tampinha aqui. Eu tinha um problema de perder tampinha de lente na época. Legal. Cara, eu preciso resolver isso, porque eu tenho certeza que mais gente tem esse problema. E aí foi isso, cara. Na época, longe de ter um couro com a qualidade que a gente tem hoje, longe de ter uma lona como a gente tem hoje, mas a gente começou lá, a Legal. gente deu o primeiro passo. E aí deu na marca que você conhece E já hoje. tem um visual bonito, né? Vamos combinar. Desde o início já Pro tinha. primeiro modelo, se você pegar uma mochila de fotógrafo hoje, ela é uma mochila. É uma mochila. Sim. Você encontra em qualquer lugar. É commodity, né? Sim. E a sua não é commodity, é legal ver isso. Né? Você Pois pensou é. num produto que não é. E, cara, eu tenho umas 3 regrinhas, assim, básicas de design que a gente segue. E uma delas é o seguinte, o design ele tem que ser simples, a Tá. ponto de você ver uma mochila, chegar em casa e conseguir desenhar aquela mochila com simples traços, qualquer pessoa, independente dos seus dons de desenho. Tá. Então, eu acho que isso define bom design. Você pega a Apple, por exemplo, a Apple acabou de lançar o iPhone 14. Aí todo mundo falou, putz, eles não tiraram o dock, só que transformaram o dock. Claro, aquilo ali, a partir de agora, é a assinatura do iPhone, tipo, o formato do iPhone. Uhum. Você olha um iPhone de longe e você reconhece um iPhone. Total. Então, eu acho que é isso. Você resumir o bom design a ser simples a ponto de você conseguir desenhar. Total. Tem até uma história curiosa, assim, tipo, tem um cliente que é o Caco Barcelos, o jornalista. Ele E é cliente seu? é cômica demais a história. Porque, assim, um belo dia eu tava lá na Bering, a gente não tinha um showroom, mas a gente tinha a fábrica lá e as mochilas ficavam de frente pra janela. Aí passou uma mulher, tipo, olhou a mochila, voltou, entrou na loja e perguntou, essa mochila aqui e tal. Eu falei, é uma mochila pra fotógrafo. Falou, cara, essa é a mochila que o Caco falou. Ela falou, Caco. Legal. Eu falei, legal, o Caco, né, tal. Não sabia que era o Caco Barcelos, mas assim... o Caco falou e ele tava lá embrumadinho na história da barragem, ele viu alguém usando a mochila e ele ficou ficou Nossa. abismado, assim, foi sensacional. Quando ele chegou em casa, ele só falava da mochila, ele descreveu a mochila e eu tô vendo que é a descrição que ele deu, que era um capacete, era uma Ragnar, né? Capacete, 2 bolsos do lado e tal. E agora eu vi a mochila, eu consegui... eu vou comprar pra ele pra dar de presente. Aí pegou, eu preparei a embalagem, escrevi o nome dele, Caco, não sei o que, embalei, entreguei pra ela. E aí, um belo dia, eu tava lá, era um final de evento, assim, sábado, já tinha fechado a porta, meia porta fechada, assim, eu já de chinelo, de bermudinha, tá ligado? Lá na fábrica, aí entra um senhor. Cara, só fazendo um adendo, eu sou terrível com fisionomia das pessoas, então eu não gravo, tá ligado? A gente brinca que lá na fábrica todo mundo é obrigado a vestir as sandálias da humildade, porque pode entrar, sei lá, o Tom Cruise lá que eu não vou reconhecer, vou trocar ideia normal porque eu não reconheci o cara. Aí o Caco entra,
bate com a cabeça na porta de ferro, obviamente, né? Eu escuto aquele barulho e olho um senhor entrando. Ah, não, a minha esposa comprou uma mochila, eu adorei, vim comprar uma pro meu filho também, porque ele também tá começando a fotografar e tal. Eu falei, pô, que legal, mas você é fotógrafo? Eu falei, não, sou jornalista e tal. Eu falei, pô, legal, jornalista. Vai pensando, né? Pô, o cara deve estar começando, legal, pra caramba. Eu conheci o cara. E a gente começou a trocar uma ideia, ele, pô, tua fábrica é aqui e tal. Eu falei, pô, é aqui, a gente faz as coisas aqui. Expliquei pra ele, perguntando pra caramba. Eu já pensando, pô, o cara tá interessado, tá perguntando pra caramba. Vai vestir. Aí comprou a mochila e foi embora. Nisso tava a minha esposa e minha irmã na loja. Rindo pra caraca, tipo, no fundo, assim, tinha um sofá, elas rindo pra caramba. Eu falei, que vocês estão rindo? Ela falou, cara, tu sabe quem tu atendeu agora? Eu falei, não. Caraca, tu é muito burro, cara. Era o Caco Barcelos. O cara entrou, praticamente te entrevistou. Então, sim, eu posso dizer que eu fui entrevistado pelo Caco Barcelos, né? Desculpa aí, galera. Mas, enfim. O ponto é, o cara conseguiu gravar a mochila e descrever perfeitamente, vendo só uma vez, no meio de uma tragédia que foi Brumadinho. Total. Então, eu acho que é isso. O bom produto, ele consegue ser definido em poucas palavras ou poucas linhas, né? Então, Legal. o caminho é esse. Vamos falar dessa pequena aqui agora. Então, Você aí... falou da... Essa foi a Roadster, né? Essa é a... A Penny, essa aqui. Legal. Logo, na verdade, o projeto da Penny, ele é um pouco mais antigo do que o da Roadster. Só que na época, como eu estava sozinho, eu não conseguia costurar a Penny. Tá. Então eu engavetei, esperei vir a equipe montou a Penny depois, que eles conseguiam costurar. Mas basicamente é uma bolsinha, né, menor, que a gente tinha muito essa demanda da galera que ia fazer ensaio na rua e tudo mais, não queria levar uma mochila, não queria chamar atenção. Para fotografia também. Então você tem aqui... Outra coisa que os nossos produtos têm muito é essa coisa multifunção. Então a Penny é uma mochila, uma bolsa, né, que ela fica lateral, mas ela pode também virar uma mochila. A gente tem aqui um acessório que transforma ela em mochila. Então é sempre muito direto ao ponto, né? Você tem aqui duas divisórias também que são cambiáveis. Aqui na frente você tem também um compartimento para cartão de memória. Legal. Outro bolsinho aqui para você colocar seu celular. E aqui atrás vai a carteira para ficar protegidinha rente ao corpo. Legal. São projetos assim bem direto ao ponto mesmo para é o design seguindo a função, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu enxerguei uma demanda muito, muito, muito peculiar. Não sei se é da sua marca, obviamente, né? Mas uma vez eu fui fotografar um evento de airsoft. Eu fui com a mochila de fotógrafo, fui com a mochila mais surrada que eu tenho lá. E eles gostaram muito, porque eles não têm uma mochila com divisória para eles guardarem as coisas deles. Sim, isso rola. Isso Não rola. tem. Eu falei assim, caraca, por que a galera não tá olhando para esse mercado também? Que é um mercado muito, muito milionário. Muito caro, inclusive. E eles gostaram justamente, que divisóriazinha, não sei o que. Você não tem a mochila assim? Não, a gente tem que mandar fazer tudo. Aí faz o case, aí manda fazer divisórias com os tamanhos que a gente quer. Cara, isso rola bastante. Tipo, hoje eu tenho clientes, por exemplo, que são maquiadores. Também não tinha uma bolsa pensada, porque eles carregam, cara... É muito material de maquiagem caro, tá ligado? Tipo, as paradas são caras e o cara joga na bolsa ali, fica solto, batendo, às vezes entorna, vira um pote. Total. Então eles se amarram, quando eles veem que tem a divisória, eles botam ali apertadinho, fica bem seguro. Tem uma galera de barbearia também. Já vi. Já viu barbearia? Já vi. Tem uma galera de barbearia. Airsoft eu acho que eu ainda não vendi. Mas vai vender. Eu vou conectar. Agora O evento vai. que eu fui, cara, tinha 200 pessoas. E nenhuma Olha deles isso. tinha uma mochila. Olha aí. Todos eles tinham mandado fazer alguma coisa ou tinham feito uma manobra pra poder guardar o equipamento deles lá. Pode crer. Você trouxe mais uma mochila? Apresenta ela pra gente aqui, pra gente poder ver. Esse é o nosso último lançamento, que foi o lançamento da pandemia, assim. Tipo, foi a área, né? Você já vê um design um pouco mais maduro, tem uns traços bem diferentes do que tinha a Roadster, né? Mas até o material muda bastante. A gente agora usa um couro mais liso, né? Não que não tenha mais esse aqui, a gente continua trabalhando com ele. Mas como foi a última criação, então a gente traz uma coisa mais sóbria, um pouco mais madura. E sempre com uma funcionalidade diferente e multifunção, né? Então a área, qual é o lance da área? Você tem essa mochila, comprei mais equipamento, preciso de mais espaço. Você vai acoplando outras coisas. Então Legal. É uma coisa que eu trouxe também da faculdade, que são os projetos open source. Então você consegue crescer a mochila e trazer mais espaço de acordo com a tua necessidade. Fora isso, uma coisa que eu observei muito em aeroporto é um saco separar no raio-x e ter que tirar tudo da mochila para tirar o notebook e passar no raio-x. Então a gente traz aqui o compartimento de notebook para frente e totalmente independente. Então você abre aqui, retira o notebook e não tem que expor o que você está levando na tua mochila, né? Total. Fora isso, ele tem um revestimento aqui de lã, que ele é anti-arranhão, né? Para quem tem notebook, principalmente de acabamento de black piano. Isso aqui é bem legal. Legal. Evita de arranhar. Aqui na frente tem uma abertura meio que falsa, né? Tem esse zíper aqui na frente.
E aqui atrás, mais uma vez, o compartimento de equipamento, né? Deixa eu ver aqui pra você ver. Aqui, qual foi a sacada dela? A gente tem um case que você remove completamente e você consegue usar a mochila no dia a dia. Total. E aí ela vira uma mochila realmente de uso geral. Por que isso? Com o crescimento da marca, essa coisa da coroação e tal, a gente começou a atrair muitos clientes que não eram fotógrafos. A galera só gostou do design e queria ter a mochila. Legal. Então a gente lança a área, que ela é uma mochila de uso geral, porém pode ser usada por fotógrafos. Então você bota o case de equipamento aqui, joga as Que divisórias. é aquelas coisas que Que é tem a divisórias, colmeia, né? exatamente. Ela também é um modelo que ela vem numerada, né? Essa aqui, por exemplo, é a 635. Então a gente já deve estar na peça 800, mais ou menos, desse modelo aqui. Legal. É em série, né? Então cada vez que sai uma numeração nova. Então já foram vendidas aproximadamente 800 peças desse modelo. Legal. Aqui em cima a tirazinha para botar na mala de carrinho, né? Para você levar no aeroporto, nas viagens, um volume só e tal. Então foi uma mochila pensada pro viajante e não mais necessariamente pro viajante fotógrafo. Legal. Claro que se o cara for fotógrafo, ele pega aqui com case e fica muito bem servido. Mas se o cara não for, ele também consegue ser bem atendido por essa mochila, entendeu? Muito bom. Deixa eu te perguntar, você falou que alguns influenciadores acabaram fazendo um modelo assinatura deles, né? Uhum. Hoje em dia uma pessoa consegue chegar lá e falar assim, cara, eu preciso de uma mochila com essa especificação aqui. Vocês atendem essa pessoa? Cara, infelizmente não. Por quê? O processo de concepção de um modelo ele é muito complexo. Tá. A gente passa pelos desenhos, né, a coisa conceitual, mas depois vai para a prática, onde são os moldes de corte e depois o fechamento. A gente não consegue porque esse processo também é meio custoso, assim. Meio não, ele é bem custoso. Imagino. Então a gente precisaria arcar com isso cada vez que um cliente chegasse com uma ideia diferente. Então a gente tem os modelos pré-estabelecidos, a gente não faz modelos por demanda, assim. Tá, mas vocês conversam com os clientes de vocês para entender a demanda deles, obviamente, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente vai trazendo sempre. Tanto que todos os modelos, eles nascem de demandas dos clientes, que eles trazem pra gente. Quando a gente reúne o suficiente para criar uma mochila nova, a gente já lança o modelo. Legal demais isso. Legal demais você pensar dessa forma. Exatamente. Cara, ouvir o público é uma coisa que é... Como é que é o nome desse tipo de cor aqui? Esse é o Crazy Horse. Ele é um couro bem peculiar. Você também não vê muito a galera usando ele porque ele é um couro complicado de trabalhar. É. Ele é um couro que ele não pega cola, por exemplo. Então, tipo, quando você trabalha com couro, você primeiro passa a cola nas peças, cola elas todinho e depois costura para dar mais firmeza. Legal. Como esse aqui não pega cola, você precisa ter um costureiro muito habilidoso para costurar isso sem estar colado. Então a galera não gosta e também não dá muita produção. Tipo, você não consegue fazer várias peças ao mesmo tempo Legal. porque demanda mais atenção. Então é um couro que não é muito comercial, assim. Mas esteticamente ele é lindo, Ele é então lindo eu achei demais. que valia a pena trazer ele para os nossos produtos, sabe? Você sabe qual é a história do Crazy Horse? Você sabe quem foi o Crazy Horse? Acho que não. O Crazy Horse, ele foi um índio de 17 anos Olha aí. que impediu com que uma colônia fosse invadida pelos homens brancos nos Estados Unidos. E Beleza. hoje ele tem uma escultura na pedra Uhum. nos Estados Unidos que está sendo finalizada depois de séculos Que irado. por causa disso. Porque ele foi uma das pessoas que impediu com que a cultura indígena fosse dizimada de fato dos Estados Unidos. Cara, iradíssimo. Maneiro. Eu gosto muito do Crazy Horse por causa disso. Porque ele foi um jovem que enfrentou de fato o homem branco, entendeu? Sim, muito irado. Maneiro. Por isso que eu perguntei. Você falou do Crazy Horse, eu falei, legal, legal. Cara, legal demais você ter trazido suas peças aqui e apresentado pra galera. Eu quero fazer mais últimas duas perguntas. A primeira é, qual foi a última coisa que você aprendeu? Cara, a última coisa que eu aprendi foi não investir tudo em ação. É importante aí. Mas brincadeiras à parte, mais uma vez eu aprendi que um investimento a longo prazo ganha do curto prazo fácil, janta no jantar. E a segunda pergunta é, se você tivesse que emprestar, se pudesse emprestar uma habilidade para quem tá ouvindo aqui, essa habilidade foi uma habilidade que trouxe você onde você tá hoje, sendo o marido que você é, o homem que você é, o empreendedor que você é, a pessoa resiliente que você é, o filho que você é, obviamente, né? Que habilidade seria essa? Cara, eu acho que o fazer, o construir. Tipo, não ficar só idealizando, pegar alguma coisa e construir alguma coisa de verdade, tipo, Legal. sabe? Isso em vários aspectos da vida. Tipo, como marido, você pegar e fazer mesmo as tarefas, dividir legal, acho que isso muda a vida. Como empreendedor, parar de ficar pensando e executar logo de cara.
E é isso. E como filho, tipo, cuidar, né? Tipo, o fazer mesmo, estar presente. Eu acho que Legal é demais. por aí. Cara, legal demais. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Você cara. que tá assistindo aqui, ó, eu vou deixar nos comentários não, aqui no YouTube, tá? Se você tá ouvindo pelo Spotify, vá lá pro YouTube, cara. No YouTube tem os links lá na descrição, tudo certinho pra você poder conhecer. Vou deixar o link da Bcraftsman lá, de site. Vou deixar também o Instagram deles, né, do Nico especificamente, e da marca pra você poder conhecer. Se você não conhece, você tá vivendo em outro planeta, né, obviamente, porque né, é meio que difícil, né? Você com certeza segue algum fotógrafo que usa a marca. Vou deixar também o link dos nossos patrocinadores, tá? Só pra lembrar, Comunidade Agenda Milionária, Album e o Lucas Lapa. E, cara, se você tá ouvindo pelo Spotify, tira um print, coloca lá no seu story do Instagram, marca a gente, marca a Bcraftsman lá também, pra gente poder repostar você, pra saber que você tá ouvindo aqui, esse papo aqui, que foi muito poderoso, inclusive, uma das conversas que eu mais gostei, de fato, porque falou de muitas coisas que estão relacionadas àquilo que a gente prega, né? Que é gestão psicológico, gestão da própria empresa, você entender as demandas que você tem ali, tudo isso é muito importante para você se desenvolver profissionalmente. Não adianta só você ter uma fotografia boa, uma fotografia incrível, se você não distribui ela, se você não investe nela, se você não acredita nela, tá? Outra coisa super importante, quero agradecer você que é inscrito, mas se você ainda não é inscrito, você não conhece o Podflash, seja muito bem-vindo. Clica aqui em curtir se você gostou desse papo. Se inscreva no canal aqui do YouTube também. Ativa as notificações para você poder receber os episódios sempre que eles saem. E deixe seu comentário. Me diz se você usa a marca do Nico, se você, qual mochila, qual peça você usa pra gente poder conhecer também, saber as demandas de vocês e ele poder também acompanhar lá, ver se vocês estão antenados de fato aí ou não, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até agora. Não deixa de seguir o Nico, não deixa de seguir a marca também. E em breve nos vemos novamente. Um abraço a todos vocês. Um abraço, Nico. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço, cara. Até a Ótimo próxima. papo. Valeu. Valeu.